Boa noite, meus amigos. Estamos aqui em mais uma terça-feira. Agora a terça-feira virou tradição no Papo em Casa, hein? Todas as terças, assim como todos os sábados, estaremos aqui. E eu queria, pessoal, desde já, agradecer ao impressionante número de pessoas que têm enviado perguntas, têm enviado mensagens, têm sugerido novas pessoas, né? A gente começou aí faz pouco tempo, começamos numa tentativa de debater o direito aqui, mas crescemos, né? Cresceu bastante a visibilidade, então alunos, ex-alunos, colegas advogados, seguidores, pessoas que eu nem conheço têm entrado em contato aqui com a gente. E eu já agradeço desde já, né? E já vou dizer a vocês que hoje nós temos um papo interessantíssimo diante do que a gente está passando aqui no mundo todo, né? E não teria uma pessoa mais qualificada para debater conosco aqui, meu amigo Thales Castro, que está chegando aí, né? Está conectando aqui, eu já aceitei aqui. Nós vamos, olha ele aí, Thales. Meu querido Tá me ouvindo amigo, bem, não? estou Como é que vai a força, rapaz? Tudo certo? prazer grande, Felipe. Tá cortando um pouquinho aí, mas você tá me ouvindo, me vendo bem, não? Estou Eu lhe que lhe escutando e lhe agradeço, ouvindo rapaz. perfeitamente. Um prazer Escutando bem, grande não? tê-lo aqui. Eu tô lhe escutando bem, mas a imagem tá um pouco paralisada. Mas acho que a conexão mesmo. Será? Deve estar voltando aí logo em seguida. Eu queria dizer, viu, Thales, que todas o nosso Papo em Casa, que já vai em sua 12ª edição, com você aqui, o prazer de tê-lo conosco, ele está sendo gravado, fica lá postado no meu perfil, lá no IGTV. Então, as pessoas vão assistindo na medida do possível, né? Interessante é que a gente vai tocando, eu estou lhe vendo bem agora, melhorou a imagem, né? Maravilha, O som maravilha, também, Felipe. certo? Ótimo. E queria, meu amigo, desde já dizer a você do meu prazer, da minha honra de tê-lo aqui, viu? Você que é um amigo já há algum tempo, mas além da amizade, é um profissional competentíssimo, né? Reconhecido em todo o cenário pernambucano, um camarada multifacetado. Está na política, está nas relações internacionais, está também na academia há muitos anos. Foi impressionante o número de pessoas que eu enviei a nossa arte e que, de volta, responderam, foi meu professor Thales. Muito Que gente coisa boa, boa. excelente professor. Então, o Querido, seu obrigado. feedback social é de primeira qualidade e eu já sabia disso, não é? Queria lhe Que agradecer por maravilha. tudo, por estar aqui. E eu acho, Thales, que a gente não teria uma data melhor, um período melhor para conversar com você diante de tudo que tem acontecido no mundo e no Brasil, que não fica de fora, né? Esse é o nosso propósito hoje aqui. Nós, de 2019, finzinho de 2019 a começo de 2020, já tivemos a pandemia como algo que iria trazer reflexos futuros na política, na economia, nas relações diplomáticas, né? Mas parece que o ambiente político, e aí no mundo todo, veio para endossar e reforçar ainda mais os impactos dessa pandemia. A gente tem visto isso agora nos Estados Unidos, com os protestos em razão da morte lá do George Floyd, né? Estamos vendo uma Europa e uma Ásia tentando retomar uma vida, um novo normal, mas em muitos casos tendo reincidência, né? A segunda onda já com sinais aí aparecendo. Temos um Brasil completamente dividido, ou se não dividido, arranhado por conta dessa questão da democracia e a confusão só no governo, uma América Latina fragilizada. Então, eu acho que nós temos aí, amigo, um terreno fértil para conversar hoje, né, diante de tudo que tem acontecido. Obrigado novamente por tudo. Meu querido Felipe Ferreira Lima, primeiramente eu quero agradecer o honroso convite. Para mim é uma satisfação estar aqui contigo, com todos os internautas que estão partilhando esse momento muito profícuo, né? E quero dizer que o objetivo nosso, né, da academia é provocar, é tecer reflexões, é justamente construir pontos, né? E você é uma pessoa da academia, também muito respeitada, nós participamos já de alguns eventos juntos, e é bom que a gente sempre consolide
essa nossa interação, essa nossa amizade e essa nossa frutífera interação. Então, para mim, é uma honra. E é interessante, Felipe, que você traz uma provocação logo de início, que é sobre esse passeio no cenário internacional, mostrando essas fraturas. Eu gosto muito dessa palavra fratura, não pelo que ela exprime, porque toda fratura é danosa, né? Exato, mas pelo exato. que ela caracteriza em termos do cenário internacional. Então você está certo, Felipe, quando você traz a figura da fratura, né, das problemáticas todas, porque nós estamos vivenciando um momento que eu digo que é um momento de transição tectônica. Nós tivemos, entre a queda do Muro de Berlim, que foi há 31 anos atrás, né, em 1989, até a extinção da União Soviética em 1991, daquele momento ali, 1991 até 2020, nós temos uma vaga histórica que ela se caracteriza pela unipolaridade, ou seja, pela força unicêntrica americana, não é? Onde a unipolaridade hegemônica americana ela se torna realmente a força mundial propulsora da política. E, obviamente, a partir de 2020, não só em razão da pandemia, mas em razão também de outras tantas transformações, a gente começa a testemunhar uma mudança estrutural nisso. E essa mudança estrutural, ela advém de um novo condomínio de poder, um condomínio bipolar que se estrutura gradativamente no cenário internacional e que a gente percebe naturalmente que esse condomínio ele vai estar baseado em algumas lógicas novas. A lógica da desconfiança e a lógica da rivalidade sino-americana, ou seja, entre a China e os Estados Unidos. A China já representa a segunda maior economia do mundo e agora com a pandemia pode até ultrapassar, em termos de paridade do poder de compra, o maior PIB do mundo, até um pouco superior aos Estados Unidos. Então, Felipe, para início de conversa e para provocação inicial, eu acho que a palavra fratura ela é muito feliz no sentido de caracterização. Ele é muito triste ao mesmo tempo pelas dores que ela causa em razão de termos uma sociedade internacional absolutamente fragmentada. Quando você fala em fratura, Thales, a gente lembra do trauma, né, que causa as transformações na economia, na política, né, nas relações diplomáticas. Né? E os Estados Unidos hoje, a gente até poderia começar a falar por ele, vive esse mundo de protestos. Hoje a imprensa já começou a falar até na iminência de uma guerra civil, não sei se chega a tanto, mas pelo menos há um risco, talvez. Né? Alguns estados e algumas cidades, como Atlanta, estão devastadas praticamente por conta dos reflexos do protesto. Diz respeito ao racismo, questiona a suposta democracia que existe, né? O governo Trump. Como é que está essa relação dos Estados Unidos com o mundo diante disso que está acontecendo? Já dá para dar um termômetro, um prognóstico disso aí, Thales? Dá sim, Felipe. Eu acho que para a gente entender esses protestos todos, são protestos bastante ácidos, a gente precisa perceber que na formação sócio-histórica dos Estados Unidos, você tem uma bipolaridade muito clara no que tange as relações étnicas. Diferentemente do Brasil e de outros países tropicais, onde você teve o empreendimento colonizador por parte de Portugal, por exemplo, e de Espanha também, você teve uma miscigenação muito grande. Nos Estados Unidos você tem uma bipolaridade, você tem uma rivalidade muito grande entre o polo afro-americano e o polo caucasiano, o polo branco. Então, histórica, né? Histórica, exatamente. E essa rivalidade histórica faz com que esses dois polos eles interagem de maneira muito agressiva, muitas vezes. Então, a morte, requinte de crueldade, de sadismo do negro americano George Floyd, né, como você falou muito bem, no estado do Minnesota, que é um estado bem ao norte, né, que faz fronteira com o Canadá, você tem ali uma manifestação muito subreptícia desse racismo institucional, né? E a nota à imprensa feita pela Embaixada Americana e pelo Consulado-Geral dos Estados Unidos, aqui em Recife, são notas à imprensa de maneira a punir aquele policial branco responsável por esse homicídio, né? Eu não diria nem culposo, eu acho que é doloso. Doloso, né? Sim, sim. Doloso. E aí, obviamente, trazer à justiça esse ato de covardia, de crueza medieval, digamos assim. Então, esses dois polos raciais nos Estados Unidos, eles vivem naturalmente em grande choque. E aí a gente vem para duas figuras maiúsculas do século XX.
a gente, na história negra americana, a gente tem a figura do Martin Luther King, não é? Que é Prêmio Sim. Nobel da Paz de 1964. Muito bem Avenidas, lembrado. inclusive aqui no Brasil, recebe o nome desse grande líder cristão, Sim. esse pastor negro americano do estado da Geórgia, que foi o Martin Luther King. Martin Luther King recebe o Prêmio Nobel da Paz em 64. Né? E ele dizia lá naqueles discursos dele, extremamente cativantes, emblemáticos, que ele dizia: eu tenho um sonho que nos Estados Unidos do futuro crianças brancas e negras irão conviver pacificamente. Então esse discurso dele mostra que essa integração racial pacífica, harmoniosa, deveria acontecer. Então essa primeira figura, que é o Martin Luther King, entende que as racialidades, o caucasiano e o negro-americano, deveriam conviver pacificamente e interagir. Mas a gente tem esse polo e tem um outro polo, outra figura maiúscula, sobretudo na militância do movimento negro-americano, que é a figura do Malcolm X. E o Malcolm X é uma figura maiúscula, né, Felipe? A gente sabe. Inclusive a Netflix aí lançou, há coisa de um mês e meio atrás, um documentário. Quem matou... É exatamente fantástico. Um documentário chamado Quem Matou Malcolm X. Então essa outra figura muito militante, muito presente no movimento negro, advoga que o movimento negro deve se enraizar, deve se defender e muitas vezes atacar com todas as armas necessárias para preservar sua identidade e não ter, digamos assim, essas agressividades, esse racismo institucional dos brancos contra o negro. Então, esses dois paradigmas, eles são muito importantes porque é um diálogo muito tenso, não é? Então é um diálogo que a gente percebe que está à flor da pele. Então, nos Estados Unidos, toda vez que tem um ato sádico como esse, você tem naturalmente essas temáticas todas voltando de maneira muito agressiva, né? Protestos e mortandades e violências e vandalismos em várias cidades, como você falou muito bem, Atlanta é uma grande cidade com herança negra muito forte, né? Inclusive é Atlanta, é o estado da Geórgia, do próprio Martin Luther King, não é? Sim. Então, é nesse sentido que esse diálogo é muito tenso, viu, Felipe? Thales, a gente vê, de fato uma questão histórica, né? Não é de agora, é algo que vem se intensificando ao longo do tempo, vem, como eu vinha falando, né, se multifacetando e está resultando nisso agora. Agora, eu estava vendo até um comentário no canal jornalístico hoje, e o comentarista vinha dizendo: olha, a área central dos Estados Unidos, os estados mais centrais que elegeram Trump, você não vê uma quantidade de protestos tal como você está vendo na Califórnia, em Atlanta. E como o sistema eleitoral americano é aquele sistema complicado, de delegados por estado, será que dá para a gente dizer que esse movimento, esses protestos todos vão refletir no resultado para Trump lá na frente, ou vão ser, na verdade, ganhos para os democratas? Será que dá para a gente fazer esse prognóstico, já que a gente já está em novembro da eleição, se eu não me engano, né? Novembro próximo. Exatamente. A primeira terça, a Constituição Americana diz que é a primeira terça-feira do mês de novembro. Inclusive, nem feriado quando tem a eleição nacional, né? É um dia corriqueiro, um dia normal, porque o voto dos Estados Unidos ele é um voto facultativo. Então, é facultativo e é um dia corriqueiro de trabalho normal. Então, eu acho que pode sim ter uma repercussão, viu, Felipe? As imagens são muito gritantes, né? As imagens dos protestos, da mortandade, né? da violência. Então, isso pode, naturalmente, tirar um pouco da força e da vitalidade do projeto político de reeleição do presidente Trump. É verdade que a gente tem que analisar também como é que os democratas vão tentar se apropriar disso. Né? Porque, isso é um fenômeno fundamental, né? Exato, eu vejo uma oposição muito desencontrada, apesar de terem unido aí o Biden com o Bernie Sanders, né, com outras figuras, né, depois daquela super terça, mas eu vejo ilhas, né, tal como a nossa oposição aqui do Brasil, muito desencontrada, sem um norte, talvez, de estratégia política para enfrentar tudo isso aí. Não é para aproveitar o momento, mas para se fazer presente nas reivindicações políticas, né? Eu vejo muito desencontro na oposição. O jogo democrático pressupõe situação e oposição constantemente se articulando em torno de seus respectivos projetos, né? O Joe Biden, ele, na verdade, começa meio que de maneira um pouco claudicante, depois daquela super terça-feira, que é o processo, né, das primárias nos estados, porque houve
uma possibilidade aí de denúncia de escândalo sexual. Isso na vida pública americana realmente corrói muito. Então teve esse obstáculo inicial da pré-candidatura do Biden. Eu digo pré-candidatura porque o nome dele deve ser só oficializado com Sim, exato, exato. a Convenção Nacional do Partido Democrata, que ocorre agora no verão, agora junho e julho, né? E certamente ele vai ser confirmado, né? Agora ele vai anunciar também o vice, ou a vice, né? Se E fala isso vai muito, dizer muito da campanha, vai né? dizer muito, exatamente. E aí eu apostaria em dois nomes, tá? É claro que cantar pedra na política, você sabe, né? Na futurologia política é muito difícil, né? Um mês é Mas muito tempo, né? pois é. Olha, e você sabe que na política isso é muito incerto. E no Brasil, mais ainda, porque até Mais no ainda. Brasil, até o passado é incerto. Verdade, Então, verdade, então verdade, é algo verdade. muito, muito incerto. Mas eu cantaria uma pedra e há Hum. uma mulher Ah, a afro-americana, esposa, sim, a sim. esposa do Barack Obama, é um nome realmente Hum. muito forte, é doutor em Direito, em Harvard também, como o próprio Pois Obama, tem é. formação ilustre, uma advogada de É. valor, né? E é um nome que desponta. É claro que o estamento político do Partido Democrata desejaria talvez alguém experiente no campo da militância Isso. partidária. Aí se fala É. em Elizabeth Warren, que é a senadora pelo estado do Que Massachusetts, que é tentou um ser estado muito candidata, forte. né? Exatamente. Agora, qual é o problema de Elizabeth Warren? É porque estamos falando de duas candidaturas na Nova Inglaterra. Ou seja, Joe Biden é daquela região, a Massachusetts é um estado pequeno, mas muito forte historicamente, Sim. politicamente, né? A capital é Boston, então poderia ser um nome. Agora, o fato dela trazer o olhar sensível e ao mesmo tempo guerreiro da mulher é um plus muito grande, né? Então, E, eles estão estudando muito esse nome e eu vejo esses dois nomes aí como nomes bastante expressivos, né, nessa corrida de pré-candidatura e de confirmação eleitoral para Joe Biden. talvez a figura feminina ajude a compor, né, positivamente, e ela, eu acho que soma ponto na questão do movimento negro, devido a tudo isso que está acontecendo, né? Isso Michelle, pode pesar, né? Você pode viu que pesar. o próprio Obama já se pronunciou algumas vezes no decorrer desses protestos, né? Já. E ele se manifestou no sentido de utilizar aquele paradigma do Martin Luther King, né? Do paradigma da integração pacifista, de uma necessidade de repensar, mas sem perder a força do movimento negro, não é? Salientando a herança, a identidade negra, mas sem naturalmente baixar a cabeça. Então a fala do Obama é absolutamente imprescindível. Aliás, Barack Obama, um presidente de 2 mandatos, Barack Obama é prêmio Nobel da Paz. A gente não Pois pode é. esquecer isso. Né? Ele recebeu o Nobel da Paz em 2009, né? Quando ele no primeiro ano de mandato. Então a fala dele é muito pontiaguda, né? Muito séria. E outra coisa, veja como é sintomático. A Michelle Obama lança no ano passado um livro sobre a história, a biografia dela, já pavimentando naturalmente um caminho de possibilidade política. E veja que o Netflix lança um documentário, que está sendo muito elogiado Pois no seu é, perfil, da eu Michelle vi a Obama na propaganda, Netflix. não assisti, mas vi. Pois é. Então você veja que as coisas não são gratuitas, pelo contrário, elas têm uma pavimentação de pré-candidatura ou disposição política, né? As coisas são feitas de maneira muito bem calculada. Thales, e já que a gente está falando na América ainda, e nas eleições internas, falamos sobre o caso do George Floyd agora há pouco, e a relação de Trump com o Brasil? Ele há pouco deu algumas declarações, inclusive fechou a questão dos voos, né, do Brasil para lá, em razão das pandemias, mandou uns ventiladores para cá, essa questão toda de ajuda. Essa relação dele com o Bolsonaro e o nosso chanceler lá, o ministro, né? Ernesto Tem Araújo. sido uma relação, Ernesto Araújo, tem sido uma relação, na sua opinião, proveitosa para o Brasil ou está sendo de fato superveniente? O Brasil está aguardando ali ganhar alguma coisa diante disso? Em toda relação internacional existe um misto das duas coisas, né? Existe uma perspectiva de capital político de retorno, né, de ganho concreto, como existe também de preservação de uma identidade razoavelmente aproximada.
os dois presidentes, eles estão posicionados no espectro à direita, né? Sim. Eles são líderes com grande manifestação populista à direita, tem um viés nacionalista. É verdade que Trump, nesse aspecto, se diferencia muito de Bolsonaro pelo fato de ele ser um direitista nacionalista, mas com forte veia de localismo produtivo, de localismo econômico. E aqui no Brasil você tem uma formação militaresca do presidente Bolsonaro. Então ele tem uma nostalgia militaresca muito grande. Mas apesar dessa pequena dissintonia nesse aspecto, ambos são líderes, naturalmente, que utilizam da retórica popular, flertam naturalmente com esse espectro à direita. Tanto é assim que o presidente Bolsonaro fez uma visita logo em março do ano passado, quando ele toma posse de 1º de janeiro, aos Estados Unidos. Vai ser uma visita de Estado, uma visita importantíssima, e ali você vê a aliança sendo afirmada. E a gente diz sempre que os líderes são passageiros e o Estado fica, né? Então, existe entre a relação Brasil e Estados Unidos um vínculo maior naquilo que em linguagem diplomática nós chamamos de interesses supervenientes históricos, que são aquela dinâmica, aquelas dinâmicas todas de longo prazo. Para você e todos nós aqui termos contato com uma realidade muito interessante, o Consulado-Geral dos Estados Unidos, aqui em Recife, ele foi estabelecido, o John Barrett, que é o cônsul-geral, um dileto amigo, esse consulado ele foi implantado aqui em Recife em 1815, portanto, antes do Brasil independente, um dos primeiros. Estamos falando de 205 anos. É uma relação longa, é uma relação profícua, né? Relação verdade. A depender de quem ocupe o Planalto, ou a depender de quem ocupe a Casa Branca, você tem momentos assim de leve sincronia, de sintonia, mas no bojo geral, são países muito próximos. São países com intensa afinidade, são países com metas comuns, são países que representam as maiores democracias do Ocidente, são países realmente historicamente complexos. Tais. Então, acho que há muito de convergência do que divergência nesse momento. Excelente, Thales. Essa saída, aproveitando ainda Estados Unidos, essa saída dos Estados Unidos da OMS, que foi recente, né? Acho que fazem poucos dias, sexta-feira agora. Isso é um recado talvez de enfraquecimento da OMS, dessa temática da saúde em termos diplomáticos. O que é que a gente pode ler a partir desse fato, Thales, dessa retirada assim tão abrupta dos Estados Unidos em meio a uma pandemia, né? Em meio a uma pandemia. 3 fatos. Primeiro, um golpe muito forte que o sistema multilateral está sofrendo nesse momento, né? O sistema da ONU, o sistema multilateral hoje, passa por uma crise de existência muito forte. Porque quando você tem movimentos nacionalistas, toda vez que o nacionalismo prepondera, o sistema multilateral sofre. Né? Como se fosse uma gangorra. Cada vez que o localismo nacionalista prepondera, o sistema da ONU e dos organismos multilaterais, eles realmente padecem. Primeiro fato. Segundo, é uma clara manifestação dessa rivalidade, dessa desconfiança sino-americana. Porque na visão do presidente Trump, a OMS foi muito condescendente com relação à China. Ela foi muito letárgica em não classificar a pandemia da Covid-19 como uma pandemia. Ela demorou um pouco. E ela também não teve uma postura muito incisiva com relação à China em revelar o que estava acontecendo naquela província de Hubei, cuja capital é Wuhan. Então é um recado político à China. E terceiro, é uma manifestação naturalmente de contrariedade à postura defendida pelo seu diretor-geral, que é um etíope, né, que é o Tedros Adhanom, no sentido de ele condenar o uso da hidroxicloroquina, né, que é uma das bandeiras levantadas pelo presidente Trump, que poderia ter, na visão específica norte-americana, economizado, salvado algumas vidas. Então, você veja que são 3 recados, 3 apontamentos, né, muito específicos, e na linguagem política a gente sabe, né, como as entrelinhas funcionam, e isso realmente deixou muito patente essa relação muito ácida entre Estados Unidos e a OMS. E um detalhe a mais, é o 3º organismo internacional que os Estados Unidos se retiram no mandato Trump. No governo Trump. O primeiro foi a saída dos Estados Unidos
Unidos, foi comunicada em outubro de 2017, que foi a retirada dos Estados Unidos da Unesco. Unesco que tem sede em Paris. Sim. Né? A primeira Pois comunicação é. de retirada foi essa. E a segunda foi a retirada do... Pois não. Pode falar. Não, pode dizer. E a segunda foi a retirada dos Estados Unidos, junto com Israel, do Conselho de Direitos Humanos, que foi em 2018. E a terceira agora é a da OMS. Então são 3 organismos internacionais que não vão gozar da presença, não vão ter a presença dos Estados Unidos e também emparelhado com Israel. O Conselho de Direitos Humanos, que fica em Genebra, a OMS, que fica também em Genebra, na Suíça, e a Unesco, que tem sede naturalmente em Paris. Dentro desses 3 motivos, Tânia, foi uma visão bastante oportuna essa sua, dentro desses 3 motivos, acho que o que mais chama a atenção é essa questão da China. Que, se eu não me engano, a OMS ela foi presidida por uma chinesa, né? Isso anteriormente ao atual etíope, né? Lá, Exatamente, exatamente. Ela foi uma diretora-geral, né? Chamemos de presidente, enfim, uma diretora-geral com 2 mandatos. Né? O etíope Tedros Adhanom está no final do primeiro mandato, deve ser reconduzido, e realmente houve a passagem de bastão da Ásia, no caso para a China, para a África, no caso para o etíope, o Tedros Adhanom. Tedros Adhanom foi ministro da Saúde da Etiópia e também ministro das Relações Exteriores. Né? Sim, o atual, né? O que está lá. O atual, isso, exatamente. A gente indo para a China, lá para as bandas da Ásia, aí o Japão e a Coreia do Sul tentando voltar ao novo normal, mas com casos de segunda onda. Né? Como é que está a economia e a relação desses países lá, que passaram primeiro do que a gente, Thales, por todo esse problema da pandemia? Né? Como é que está essa relação lá? Perfeito. O Japão, inclusive, demonstrou um caso muito peculiar no mundo, que é um caso de ter ultrapassado e achatado a curva pandêmica de maneira muito, eu não posso dizer tranquila, mas de maneira muito mais... Eficaz. Eficaz. Bravo, sim. Felipe, fantástico. De maneira muito mais eficaz. A Coreia do Sul também teve um caso muito exemplar de combate à Covid-19, através de uma estratégia que nós aqui no Brasil não tivemos, e boa parte dos países latino-americanos também não teve, que foi a de testagem universal. Em massa, foi verdade. Em massa. Foi verdade. O que a gente precisava aqui, ao meu ver. Precisava. Muito, concordo contigo, muito. Então, com a testagem universalista, a abordagem da testagem em massa, você consegue mapear naturalmente aquele que está infectado e isolá-lo de maneira mais eficaz e efetiva. Você tem um recorte, né, da população, quem pode, quem não pode, quem está sob risco ou não, né? Isso, e você consegue geoespacialmente, digamos assim, mapear as áreas de risco, as áreas de maior infecção, e aí você consegue ter uma política pública eficaz, uma política pública na ponta eficaz. Pois é. Então, Coreia do Sul e Japão são realmente casos exemplares. E tem uma coisa muito interessante. Ano passado eu estive no Japão, a convite do governo japonês, e lá a gente percebeu uma coisa muito interessante. Eu fui no mês de março. Março é um período assim, saída do inverno, entrando na primavera. A gente vê uma cultura muito disciplinada, de uma educação e uma virtude cívica muito expressiva, e um detalhe muito importante que diferencia o Japão. A pessoa sai com uma mínima gripe, um resfriado, ele coloca já máscara. Já é parte da cultura o costume. Japonesa. Sim. Então, isso contribui, né? Muito, Felipe. E outra coisa, além disso, você tem um nível de respeito de cultura cívica, porque se você estiver gripado, além da máscara, você já tem um distanciamento natural. Então, você já pratica isso pré-pandemia da Covid-19. Então, o Japão, ele passou já de maneira educação, muito... Educação. E outra coisa, eles têm um certo distanciamento social, eles têm um nível de responsabilidade coletiva que é uma coisa absurda. Então, quando o Estado Central japonês determina algo em prol da coletividade, aquilo é cumprido. E o uso de máscara é ostensivo, né? Há décadas. Então, você teve ali no Japão um histórico muito diferenciado. E na Coreia do Sul, além de ter isso tudo que o Japão tem, a Coreia do Sul empreendeu um amplo regime de testagem universal. Isso que a gente deveria ter feito aqui, rapaz. Esse exemplo do Japão me lembrou muito o que o senador Cristóvão Buarque costuma dizer, né? Quando a gente tem uma educação bem consolidada, todo o impacto do que houver no mundo vai ser menor do que um país deseducado.
E está aí o exemplo do Japão, né, passando por isso aí. E agora está tendo essas segundas ondas, mas vai ser geral, acredito eu, que a gente não vai fugir disso também não. Né? É E a verdade. Europa, Thales, está também nessa tentativa, não como o Japão, a Coreia e a China, mas também está nessa tentativa de voltar ao novo normal. A gente tem alguns países como a Itália, a Espanha, o próprio Reino Unido, que tiveram muitos casos e estão tentando aí de volta patinar. Será que isso vai influenciar politicamente também naquela questão do Brexit? Como é que isso vai ser restaurado depois? Hein? Será que nós teremos uma nova Europa também pós-pandemia? Ou a tendência é que separe mais? Ah, rapaz, é verdade. Merece a referência. Essa pergunta sua é excelente. E antes de tocar nesse tema, É. eu queria parabenizar você por ter trazido à baila a figura de um grande pernambucano, o senador Cristóvão Buarque. Uma figura maiúscula, merece uma referência, uma deferência. E digo mais, economista como ele é, com formação na França, o Cristóvão Buarque realmente merece todo o nosso respeito. E digo mais, a ênfase, né, a tônica dele em defesa da virtude cívica e da educação realmente são bandeiras importantíssimas que você defende, né, Felipe? É algo que Cristóvão. você e eu estamos na militância da bandeira da educação e você, naturalmente, carregando esse brado. Então é muito feliz e muito oportuna a citação do senador pernambucano Cristóvão Buarque. Eu acho que a Europa ela vai sair muito... Cristóvão Buarque, um grande nome. Eu acho que a Europa, Felipe, vai sair muito alvejada desse processo pandêmico. Né? Sim. Não nos esqueçamos que no dia 31 de janeiro desse ano já teve um trauma realizado que foi a saída do Reino Unido. Né? Esse trauma do Brexit, ele vinha se arrastando desde aquele fatídico voto popular que aconteceu no dia 23 de junho de 2016. De 2016 a 2020, a Europa vivenciou esse mal-estar, essa ressaca moral, essa dúvida, essa angústia política muito forte, que foi a saída de um dos pilares importantes. O Reino Unido é um país importantíssimo. É um país de 68 milhões de habitantes. É um país que era chave. Então, se isso não for suficiente, nós vamos ter, na verdade, uma problemática muito grande hoje na Europa, que é uma ausência de uma resposta coordenada no que tange a pandemia. Quando a primeira morte acontece na Itália, vai ser no dia 21 de fevereiro, você tem uma resposta absolutamente egocêntrica, descoordenada, nacionalista, e você vai ter diferentes países dando diferentes respostas. Quando, na verdade, Bruxelas deveria ter tido uma postura de coordenação e de solidarismo. E outra coisa que me deixou muito preocupado foi a ausência, muitas vezes, de um solidarismo fraternal muito grande, de apoio. Né? A gente viu os países se fechando, a gente viu os países da União Europeia em si mesmando, né, digamos Você assim, vê, e na isso realmente verdade, vai uma trazer um problema muito solidariedade grande. E meramente aí, pegando a tua econômica, né? fala, Você não eu acho consegue ver uma que o Brexit sintonia é a política primeira ali, né? de Bem duas recortada, grandes bem direcionada. Talvez esse é o maior problema. pancadas Né? vivenciadas Se pela tentou União um Europeia. projeto sincronizado econômico que deu certo em certa medida, mas que não conseguiu a Isso. sintonia a política e talvez internacional, É. né, de relações que se pretendia antes. Né? Isso vai ser revisto com o tempo, acredito eu. Né? Agora, a gente olhando assim o mundo todo, Thales, a gente fica pensando, a África, por exemplo, é sempre esquecida em tudo e tem sido pouco falada na pandemia, né? Você não vê É nenhum verdade. noticiário sobre um país africano, o número de mortes, pelo menos, o impacto disso lá, as relações, talvez, Sim. diplomáticas dos países africanos. Nós temos a África do Sul, que tem uma presença importante econômica. Né? Você tem outros países de economia até emergentes, como Angola, outros, né? E a gente não escuta, não ouve falar. Será que isso, de fato,
É questão de imprensa ou é porque não pesa mesmo o que está ali, não vale a pena, de fato, falar no ambiente de relações internacionais, de política, acadêmico, etc. e tal? A África é um continente importantíssimo, né? É um continente que vive o último estágio de transição de uma economia primária, agrícola, Desigualdade para o processo de imensa. emergência e de industrialização latente, industrialização iniciante, digamos assim. É um continente que tem imensos recursos, é um continente que vive aquele dilema rico-pobre, né? Aquele dilema da riqueza convivendo com pobreza, desigualdade brutal, muito, muito bem. Sim. E é um continente que tem 54 Estados-membros, é um continente com 54 países soberanos. Nós temos países como o Egito, né, que partilha muito mais Teve uma uma identidade, presença identidade forte da muçulmana, né, Inglaterra, que né, se na vincula muito mais com o colonização Oriente e Médio tudo do que mais, com né? a África, embora seja um país africano. A África do Sul, como você Isso. falou muito bem, que é um país que hospedou já a Copa do Mundo lá em 2010, é um país que faz parte dos BRICS, não é? Junto com o Brasil, com a Índia, com a Rússia e com a É China. isso. Isso, a língua inglesa como oficial, e obviamente estamos falando de um continente muito importante. O que acontece é que o filtro de interpretação, que passa necessariamente pelos canais de mídia, muitas vezes esquecem o valor e a importância que a África tem. E a África precisa ser sempre valorizada e ressaltada. Pois É um é. continente que tem muitas problemáticas, tem muitos desníveis socioeconômicos, mas nem por isso deve deixar de ter nossa atenção. Não é porque é uma área geográfica muito grande. Veja que é A um América. continente que une, quase que no centro do mundo, os vários continentes do mundo, porque o Norte da África beija a Europa. O lado oriental da África beija a Ásia. O lado, naturalmente, do Atlântico faz uma conexão direta com as Américas. Então, é É uma isso área mesmo, cuja Thales. E geopolítica é voltando para a importantíssima. política, É uma área com riquezas vamos naturais agora inimagináveis. fincar mais no Petróleo, Brasil, diamantes, né? Eu queria riquezas até agrícolas. aproveitar aqui que a Então, gente está é uma nessa área que a gente transição e fazer um precisaria agradecimento aqui sempre às olhar pessoas com que bem estão mais nos atenção, honrando aqui Felipe. com a presença. A professora e a irmã Maria das Graças Soares, a diretora lá da Fafiri, está aqui conosco, não é? Vamos. Milita Vasconcelos, que foi sua aluna, minha prima, está aqui acompanhando. Olha. Ricardo Maravilha. Lustosa, amigo de longas datas, lá da Ortoclin, né, que é do GERE também. Ah, que Né? Nós maravilha. temos aqui Irmão, um abraço. alunos, temos Anne, temos Adriana, Marcela, temos muitos alunos aqui Que dando ar da maravilha. graça aqui, nos acompanhando. Mauro Ferreira Lima também, primo, amigo, está aqui conosco. E, Ótimo. Thales, voltando aí para essa questão do Brasil, eu queria concentrar nessa questão, rapaz, da reunião ministerial. O que foi dito ali, o que foi publicado diante de tudo que aconteceu e as falas dos Maravilha. ministros, isso deve ter tido, de fato, impacto lá fora. Não é possível que não teve. Né? Como é que isso foi visto lá fora, hein? Teve. Sim, Olha, isso teve sim repercussão lá fora, quase que imediata, né? E essa repercussão se deu no fato de que o Brasil vive muito daquele filme do grande baiano Glauber Rocha, né? Quando ele lança esse filme lá de 1967 chamado Terra em Transe. Então o Brasil vive uma terra em transe, né? É um momento de muita fragilização política, de muita fratura, ao mesmo tempo de muita instabilidade. E o que a gente percebe é que o Brasil é uma caixa de ressonância para vários outros países que também vivem os seus dilemas. Então nós temos, na verdade, uma justa posição de crises. A crise pandêmica, a crise econômica, a crise política, e essas crises todas realmente provocam muito no campo internacional. O Brasil é um país muito importante, é um país de 212 milhões de lá fora. habitantes. É um país que realmente representa a liderança na América Latina.
é um país continental, é o quinto país do mundo em área física. Então a gente não pode realmente esquecer que o que acontece no Brasil tem Agora, imediato em termos impacto, práticos, tem eu imediato estava vendo, contágio não lá sei se fora. foi na Globo Então, News ou na sem CNN, dúvida nenhuma, um retrato um dos desses comentaristas dilemas, dizendo, dessas olha, angústias aqui na que um país Argentina, continental falava da complexo, Argentina, multirracial, já como o há uma nosso vive. estratégia econômica e política para tomar terrenos que o Brasil pode perder agora diante de tudo isso que está acontecendo. Né? Eles estão apostando no insucesso do Brasil diante dessa crise. Será que isso de fato pode acontecer? Será que a gente está com um cenário tão difícil para que possamos perder essa carga que já temos? Eu acho que, como tudo na política, né, existe uma dinamicidade muito grande, uma Consolidados. mutação muito grande, né? E essa mutagenicidade, ela é muito rápida, né? Agora, eu acredito que há determinados postos, né, que o Brasil ocupa no cenário internacional, que são postos muito, assim, impávidos, né? Consolidados, exatamente. Apesar de crises internas mostrarem determinadas fragilizações e fraquezas e calcanhares de Aquiles, digamos assim, o Brasil realmente tem uma estatura internacional. Não é? Porque uma coisa é o Estado, né? As relações de Estado, as relações de longo prazo, outra coisa são as relações de governo, que são relações curto-prazistas, são relações que dependem da correlação de forças, das relações partidárias, etc. Então a gente precisa diferenciar esses aspectos. E aí eu acredito que a Argentina é um país, nesse momento, que olha com, digamos assim, uma parceria cautelosa com o Brasil. Na Argentina, o presidente Alberto Fernandes, que é peronista, né, que pertence ao Partido Justicialista, que é peronista, que é de centro-esquerda, olha com certa preocupação em razão de que o pêndulo político e ideológico no Brasil está na direita e os dois presidentes, o Alberto Fernandes e o Bolsonaro, se bicaram, sobretudo em outubro do ano passado, quando foi o período pré-eleitoral na Argentina, e o presidente Bolsonaro foi muito incisivo em determinadas afirmações naquele momento de corrida eleitoral, né? E isso realmente trouxe um certo arranho. Mas, novamente, quem é que a Argentina indica para ser o embaixador da Argentina em Brasília, que é um posto importantíssimo para a diplomacia argentina? Nada mais nada menos do que o Daniel Scioli. A Daniel relação. Scioli foi vice-presidente da República, foi 2 vezes governador da Província Geral de Buenos Aires. Estratégica, então, né? eles colocaram alguém muito experiente, alguém não diplomata de carreira, alguém político, para tentar amenizar, suavizar as relações tumultuadas com o Brasil. E aí, acho que foi uma escolha feliz, uma escolha muito inteligente, né, para tentar, estratégica, para tentar suavizar esse momento. E é bom que tenha um interlocutor, e um depende do um outro grande capital político, como é o caso também, né? do Daniel Scioli, para realmente abarcar essa relação. Porque Brasil e Argentina, convenhamos, é um país que deve se enxergar um e outro como parceiro de uma relação estratégica de longo prazo. São muito mais amigos e precisam estar juntos. Exatamente, Felipe. E outra coisa, nós aqui que estamos em Pernambuco, particularmente, sabemos a importância que a fábrica da FCA, a Fiat Chrysler Jeep, aqui em Goiânia, tem uma contribuição importantíssima para o PIB de Pernambuco. E os automóveis produzidos aqui têm um destino também argentino, o mercado argentino. Então temos uma parceria estratégica com a Argentina. A Argentina deve ser interpretada como um país parceiro do Brasil, um país importante para o Brasil, um país amigo do Brasil. Eu não gosto dessa interpretação de olhar a Argentina como rival. O Mauro está comentando aqui, o Brasil, pós-pandemia, padecerá demais nós temos uma para se afinidade manter natural, entre as maiores economias do mundo. pontuais e que nada Mas será que as demais a economias também não vão estar tão atingidas como o Brasil depois dessa pandemia, Thales? O Mauro faz uma pergunta muito interessante. A estimativa do Fundo Monetário Internacional, essa estimativa é da primeira semana de abril, tá?
ela disse que o PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, agora em 2020, deve cair até 5%. Imagina o que representa uma queda, um negativo 5% na composição do PIB. O Brasil, que pré-pandemia, fechando o ano de 2019, ocupara a 8ª ou a 9ª maior economia do mundo. E nesse processo agora de pandemia, é verdade que todos os países também vão decair, Tata o Brasil deve ter uma Babini, ela traz uma mudançazinha aí informação aí, ó. estratégica. Então é um Olha lá, tipo ele de está aqui jogo nos muito prestigiando. perverso, esse da E a economia, gente né, da falou da macroeconomia, África, ela já porque disse aí, realmente ó. A todos estão República do Congo, afundando inclusive, está junto, com o que é novo uma surto de tristeza ebola. horrorosa, né? Deve ser recente, né? Ah, foi minha aluna. Ela teve muito na China. Pessoa, um abraço, Tata. É verdade. É verdade. Eu estive na África, mas alguns anos atrás, na África Ocidental, num país chamado Guiné Equatorial, e foi uma experiência muito marcante, porque Sim. havia surtos, mas no caso na Guiné Equatorial não era tanto de ebola. O ebola ele atingiu muito o Congo, a Libéria, a Serra Leoa, a Guiné, não é? Mas no caso ali da Que Guiné inclusive é Equatorial, curada que é de pela origem cloroquina espanhola, por aí, né? sinal, é o único país africano de língua espanhola, a Guiné Equatorial. Foi um surto de malária. Malária mata muita gente na África, é uma coisa horrorosa. Então, é o que a minha querida Babine menciona, cloroquina. Exatamente. Que é um medicamento Olha que aí. tem 70 anos, né, a cloroquina, né? Ele é anti-malária, né? É muita E no gente, caso né, da África, você rapaz? tem essas outras pandemias. Não esqueça outra pandemia horrorosa no continente africano, que é o HIV. Um país como Malawi, por exemplo, ele tem quase um sexto da população Sim, contaminada com HIV, sim. soro positiva. Né? A África do Sul, é muita gente. A África do Sul tem 53 milhões de Sim, habitantes sim. aproximadamente, e a África do Sul tem o quê? Um quinto da população, um sexto, um quinto da população com soro positivo. É uma coisa horrorosa, é um drama social muito grande. Então, Thales, a gente além do drama falando no mundo, econômico, falando você em tem todo o também um drama reflexo no Brasil também, epidemiológico, não se a é? gente olhar internamente para o Desses Brasil, o surtos, dessas turismo vai ser pandemias devastadoras na dos África. setores Malária, talvez mais a febre afetados, se amarela e não certamente também o mais, HIV. por tudo isso que está acontecendo, né? E aqui nós temos, no Nordeste, um mercado, o Ceará principalmente, o Rio Grande do Norte, né? Estritamente, às vezes, até turístico. Né? São estados que têm o turismo como força motriz. Pernambuco até que não. Né? Nós temos, sim, o turismo, mas não é o nosso motor propulsor. Né? Mas alguns estados, sim. E essa onda de voo, essa diminuição abrupta de voos para cá, acho que vai contribuir Isso. bastante aí para a queda também da nossa economia local, né? E eu não sei como é que está a relação de vocês, os cônsules Uhum. aqui, do Nordeste, o corpo consular do Nordeste, nesses trâmites aí, na expectativa de verificar o aquecimento desse setor, quando é que vai vir, né? Vai. Sim, O setor de turismo e hospitalidade é um setor verdadeiramente que move muitas economias do mundo. E aí eu trago um exemplo concreto de Malta, o país que eu tenho o prazer de representar como cônsul aqui no Nordeste. A economia maltesa é uma economia baseada no setor de serviços, e sobretudo serviços de hospitalidade, de turismo, de lazer, de sim, entretenimento. Então, veja que nesse jogo econômico pós-pandemia, você vai ter setores que serão brutalmente impactados. E esse setor de hospitalidade, turismo e lazer, realmente, e aí você tem a cadeia, né, o trade hoteleiro todo, né, sofrendo de maneira absurda. E os cônsules todos aqui no Nordeste, em particular em Recife, Recife é a cidade com a maior rede consular do Norte-Nordeste do Brasil, vale dizer, temos 43 consulados instalados isso aqui é em informação Recife, isso é importante, um viu, orgulho Thales? para Pernambuco, Porque o estão próprio todos atentos em recifense não tentar tem ideia, né, reconfigurar esse tecido da econômico de quantidade de grande valor que está consulados. sendo brutalmente impactado. E aí, sim, pois não. Isso, que bom que a gente está trazendo à tona. Pois é, 43 consulados. Desses,
33 são consulados honorários, cônsules honorários, e Olha 10 aí. consulados de carreira. Nós temos aqui consulados importantíssimos, como o Consulado-Geral da China, Consulado-Geral dos Estados Unidos, Consulado-Geral do Reino Unido, Consulado-Geral da Itália, Consulado de Portugal, Consulado da Venezuela, Consulado da França, Consulado da Alemanha. Então, todos eles aqui em Recife. E a gente precisa valorizar esse legado e preservar esse legado, porque são fontes de oportunidade de intercâmbio, de turismo, de intercâmbio cultural. Não é? O Consulado-Geral da França, por exemplo, faz um trabalho belíssimo na promoção da língua francesa, da cultura francófila. Então, é elogiável. Agrega, tem né? bolsas e oportunidades para estudantes. Não é? Bolsas de intercâmbio, de mestrado, doutorado. Você, Felipe, fez um mestrado belíssimo fora do Brasil, em Portugal. Sabe o valor. A gente está pertinho do fim aí, infelizmente, Thales, que essa conversa nossa aqui dava para passar a noite isso é conversando. Importante para a cidadania. Né? Mas o Agrega, Instagram agora nos limita em uma hora. É uma informação muito boa de ser preso a isso aí. Eu queria que você falasse consulados. um pouquinho de você, meu amigo. Né? O que é que você anda fazendo? Como é que está o curso de ciência política lá na nossa Católica de Pernambuco, sempre tradicionais? É verdade. Nossa casa, né? De todos nós. Né? Uma hora. É verdade. Como é que anda lá? Como é que está diante dessa pandemia também as aulas? Eu estou dando aula agora por remoto, eu já me acostumei. Que é a sua casa, né? Assim, muito fácil. Né? Para a gente, para a nossa geração, é muito mais casa fácil, querida. né? Do que o professor que já tem um tempo em sala de aula, que está acostumado com quadro, com a questão manual. Né? Eu também. É verdade. Isso. Fazer aquele salto analógico para o digital, né? A gente fazer esse salto aí é mais rápido. Pois é, a gente abriu, o Padre Pedro, nosso reitor, muito assim, generosamente, ele confiou a missão de estar à frente do curso de Ciência Política. É um curso de Ciência Política com ênfase em relações internacionais. E a gente quer convidar todos, e você também, Felipe, fazer uma visita, fazer um intercâmbio lá de ideias, fazer uma palestra. E eu quero você dando uma palestra lá conosco, viu? Porque os nossos alunos precisam da sua experiência prática, da sua vivência internacional. E o convite está feito, inclusive, para todos os internautas que estão assistindo nossa live, que visitem a gente através do site da Católica, unicap.br, e nós estamos no turno da manhã, inclusive abrindo agora transferências, agora no meio do ano, que é um curso certamente valoroso. Nós precisamos ter uma educação política, nós precisamos ter uma formação cívica, né, Felipe? Porque a educação, ela alberga direitos humanos, ela alberga crescimento econômico, cidadania, empoderamento. Então, o curso de Ciência Política Católica é um curso que eu reputo como um dos grandes pilares de formação de uma casa tradicional, com mais de 75 anos, que é a Universidade Católica de Pernambuco. De formação ignaciana, de formação jesuíta, meu amigo. E assim, que naturalmente você tem o objetivo lá em de formar Caruaru, cidadãos. Né? Eu estou na Unifavip lá, já tem, vai fazer 4 anos já. Estou também na Fafilha aqui, instituição muito parecida com a Católica, de muito respeito, Felipe, convidado muitos para aparecer, profissionais seríssimos, um pessoal muito sério, de fato, no que faz e que tem o ensino como... Fazendo aquela palestra. Hoje, a frase do ano lá é cuidar de si, cuidar do outro. Foi a campanha do ano. Parece que a gente tinha previsto o que ia acontecer nesse ano da pandemia. Mas você esteve lá em Caruaru e fez uma palestra junto com o se não me engano, Rainier. Né? Vocês falaram. E aquilo, Thales, você não tem noção de como foi importante para os alunos lá. Porque o aluno do interior, por óbvio, ele tem um perfil muito diferente do aluno da capital. Então ele não tem ideia também da quantidade de consulados que existe, do impacto que isso tem na vida do Estado, da cidade, né? Do mundo que ele tem a descobrir a partir dali. E aquilo ali eles ficaram, poxa, como é que tem tudo isso aqui perto da gente e a gente não conhece, né? Foi muito importante ali, foi uma palestra que marcou aí, tanto é que a gente vai marcar outras, a gente até já se falou para tentar trazer em outras oportunidades isso aí, né? Levar para as outras faculdades. Falando nisso, Thales, a nossa academia anda passando por muita transformação por conta do sistema tecnológico, né? Isso. E o mercado
anda muito também em transformação, né? O professor, Claro, conte ele comigo. está precisando se adaptar a novas realidades, também no que diz respeito ao próprio mercado. Isso vocês estão passando lá também, né? Na Católica, né? Isso. É geral. Sem dúvida, é um fenômeno geral, é um fenômeno transversal de várias universidades, faculdades privadas ou comunitárias, como é o caso da FAFIR, como é o caso da Católica, comunitárias, né? Então, certamente é um fenômeno universal. Se não tão somente fosse um desafio a transição do analógico para o digital, também é um desafio nesse momento de sair de pandemia. Claro. E eu agradeço o convite, não só para ir lá para a eu digo mas mesmo, também amigo. me coloca à É disposição, verdade, viu, é Felipe? verdade. Para a gente Identifico estreitar o diálogo bastante aí. com você, gosto de você e vinha dizendo hoje, né, rapaz, Thales é uma pessoa de energia boa, e super vamos dialogar, porque no educado, diálogo a cara gente se enriquece. que Eu vale a saio pena dessa estar por live perto, mais rico né? do que eu entrei. Então, né, meu desse amigo, intercâmbio de ideias. eu lhe agradeço bastante Obrigado. por tudo. Vamos fazer as parcerias. Tem a Fafiri também para a gente fazer lá um debate, né? Fazer, já que são instituições tão parecidas, né? Muito obrigado. E levar à frente aí a sua muito contribuição. Obrigado. Muito gentil. Você é muito generoso. Também a sua escuta, viu? Quando acontece alguma coisa, eu digo, rapaz, hoje eu vou tentar escutar Thales para ver se ele clareia um pouquinho a visão da gente aí do que está acontecendo. Viu? Muito obrigado, viu, meu amigo, por tudo. É. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Muito obrigado a todos. Uma noite. Obrigado, amigo. Espero você outras vezes aqui. Muita proteção, muita saúde a todos. Tudo de bom para você, para a família e para os amigos. Pessoal, muito obrigado por tudo, viu? Sábado tem mais. A gente vai ter boas interlocuções na área internacional. E parabéns, Felipe. Eu que